As células somáticas contêm 2 pares de cromossomos homólogos no núcleo. Para os organismos pluricelulares que se reproduzem sexualmente, esses se desenvolvem a partir de uma única célula. Esta célula chamamos de zigoto, ou também de célula-ovo. Portanto, o zigoto é o resultado da união de um ovócito com um espermatozoide durante a fecundação. As células somáticas que surgem do zigoto contêm 2 pares idênticos de cromossomos, ou seja, os cromossomos aparecem em pares. Um cromossomo de cada par é transmitido pelo ovócito e o outro pelo espermatozoide. Os 2 membros de cada par de cromossomos são denominados homólogos e, para identificar o número de cromossomos de uma espécie, é feita referência aos pares de cromossomos ou aos pares de homólogos. Para os seres humanos, são 23 pares de cromossomos, ou seja, 46 no total. Os cromossomos homólogos de cada par são praticamente idênticos, mas os vários pares de homólogos são diferentes entre si. Para apontar a existência dos 2 pares de cromossomos homólogos, usamos a expressão diploide, que representa a célula 2N. Nas células somáticas, os 2 pares de cromossomos são mantidos durante as sucessivas divisões celulares no desenvolvimento embrionário, bem como também no crescimento do corpo. A mitose mantém a continuidade em um número diploide de cromossomos. O equilíbrio em relação ao número de cromossomos permanece durante a mitose. Na mitose são gerados núcleos filhos com o mesmo número de cromossomos. A partir daí, em relação à formação cromossômica, as células filhas são idênticas entre si diante das células originais. A mitose, ou seja, a divisão celular, compreende uma série consecutiva de fases, conhecidas como prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase. Vamos repetir esse conceito que é muito importante. Na mitose, ou durante a mitose, a divisão celular compreende uma série consecutiva de fases. Essas fases são conhecidas como, primeira, prófase, segunda, prometáfase, terceira, metáfase, quarta, anáfase e, por último, a telófase. Durante a mitose, o núcleo passa por uma série de mudanças complexas. Entre as mais importantes está o desaparecimento do envoltório nuclear e a condensação das fibras de cromatina, que são convertidas em cromossomos detectáveis. No núcleo interfásico, os cromossomos não podem ser individualizados, pois nessa etapa do ciclo celular, as fibras de cromatina estão mais esticadas. Na prófase inicial, cada cromossomo, que é composto por 2 fibras de cromatina, surge como um filamento muito fino e delgado. No final da prófase, o filamento muda para um bastão curto e compacto, pois suas 2 fibras de cromatina se enovelam, passando a se chamar cromátides. Depois da metáfase, durante a anáfase, as cromátides se separam e cada cromátide filha de cada cromossomo filho vai para um dos polos da célula. E finalmente, na telófase, surgem 2 núcleos a partir dos 2 conjuntos de cromossomos separados. Assim, a divisão celular termina com a divisão do citoplasma, conhecida como citocinese. E é dessa maneira, através da mitose, que se mantém o número diploide de cromossomos no núcleo das células somáticas durante a vida. A meiose permite reduzir os cromossomos a um número haploide. Pois bem, se os gametas, representados pelos ovócitos e espermatozoides, fossem todos diploides, aí o zigoto, que já é diploide,
teria o dobro do número de cromossomos, o que seria inviável. Para evitar que isso ocorra, as células sexuais dos gametas passam por um tipo especial de divisão celular que chamamos de meiose. Na meiose, o número diploide é reduzido pela metade. Aí se tornam haploide, ou célula N, a partir de cada gameta que foi formado. E é assim que o zigoto volta a ser novamente diploide. Portanto, a meiose reduz o número de cromossomos por meio de duas divisões nucleares sucessivas, que são acompanhadas por uma duplicação cromossômica. Nesse caso, é na prófase da primeira divisão que os cromossomos homólogos são pareados. Daí, cada cromossomo é formado por duas cromátides, resultando em um bivalente composto por 4 cromátides. Além disso, as partes dessas cromátides preferem cruzar de um homólogo ao outro. Para isso, damos o nome de recombinação genética, que do inglês é crossing over. Na metáfase da mesma divisão, os bivalentes montam um plano equatorial da célula. É na anáfase que cada cromossomo homólogo e suas cromátides se dirigem para um dos polos. Após um curto período de intérfase, já na anáfase da segunda divisão meiótica, as duas cromátides de cada cromossomo se separam. Assim, cada cromátide vai terminar localizada em cada um dos 4 gametas resultantes. Portanto, nos gametas, o núcleo contém um número simples, ou haploide, de cromossomos. Bom, chegamos ao final deste episódio. Fique ligado nos próximos episódios deste podcast Biologia Celular. Um grande abraço!